Olá, aqui falando o professor Aslan Jones em mais uma aula do curso ISO 9001, revisão 2015. E vamos lá. E começando, já vou fazendo essa pergunta para a gente começar a nossa aula. Mas como conseguir distinguir o que é risco? É importante aprender essa parte. Como já explicado anteriormente, olha só, a revisão 2015 foca na ênfase aos riscos. Mas como assim, professor? Bom, a definição de risco para a ISO é o efeito da incerteza de um resultado esperado. Se é definida uma determinada meta para um determinado resultado e se este não for atingido por causa de alguma vulnerabilidade interna ou externa não considerada, entra em questão o elemento risco. Deverá ser considerado também que, quando se decide fixar a meta para um determinado objetivo, a empresa poderá correr riscos. Em um exemplo prático, vamos considerar que uma empresa brasileira de calçados resolva abrir mercado em um país latino, por exemplo, o México. Porém, simultaneamente, uma empresa mexicana de calçados resolve abrir mercado no Brasil. Este fato é avaliado como um risco externo não considerado. Pela interpretação da ISO 9001, revisão 2015, este exemplo será considerado tecnicamente como um risco organizacional ou de um processo. Para atingir um objetivo, uma empresa ou organização deve definir as atividades, processos ou projetos que necessitam desenvolver. Esta abordagem, baseada no risco, prevê que o planejamento de uma organização para atingir seus objetivos seja uma função do risco determinado e avaliado. Mas como assim? Veja um exemplo para ilustrar. Processo: encomendar couro cru. Resultado esperado: receber o material de acordo com as especificações técnicas, quantidades e no prazo determinado. Desvios do resultado esperado: atraso na entrega, envio do material errado, material com defeito, envio da quantidade incorreta. Não foi anexado a documentação referente à qualidade do lote ou dos lotes. Mas como se deve reagir a estas situações de risco? Bom, o mais certo é a empresa ou organização que está recebendo o material fazer uma análise do ocorrido, baseando-se no seu histórico, para chegar a uma conclusão. Se os riscos associados a este processo impõem a necessidade de si também fazer um controle de qualidade do material recebido. Ou seja, elaborar um plano de inspeção no recebimento, definindo-se o que deve ser inspecionado e também como fazer quantidade de amostragem. Ou seja, elaborar um plano de inspeção no recebimento, definindo-se o que deve ser inspecionado e também como fazer. Quantidade de amostragem, especificações técnicas, critérios para aprovação ou rejeição, métodos de medição, meios para registro, treinamento e etc. Lembrando que, quando uma organização inicia a implantação do seu sistema de gerenciamento da qualidade, é necessário desenhar o mapa dos processos e de como estes se relacionam. A abordagem baseada no risco assegura que o risco é considerado desde o princípio ao longo da execução dos processos. É muito importante fazer todo esse mapeamento. Toda empresa ela deve ser mapeada, é claro, pois se tiver algum problema no início, meio ou fim do processo de cada estágio, já vai ser feita uma solução ali, uma correção no caso.
Mas a própria ISO, ela requer que a empresa trabalhe com prevenção. É muito mais importante do que com ação. Outro exemplo que podemos descrever é a manutenção preventiva de máquina. Mas o que uma empresa deverá considerar como risco durante a execução deste processo? Bom, sabemos que a manutenção preventiva de máquina faz-se necessária para prolongar a vida útil das máquinas e maximizar a disponibilidade de produção. E também ajuda na economia de uma empresa por quebras sem a manutenção adequada. Mas neste caso, quais riscos poderiam afetar o cumprimento do processo de manutenção preventiva? Vamos lá. Podemos exemplificar como eficiência de máquina abaixo da meta, máquinas caras quanto ao custo de operação, orçamento ultrapassado, por exemplo, peças ficaram mais caras, cotação do dólar, quando for importado e assim por diante. Mas como estes riscos poderão se materializar? Bom, após realizar um brainstorming com os envolvidos no processo, chegou-se ao seu consenso de algumas vulnerabilidades mais graves que poderão promover riscos identificáveis. Neste caso, chegou-se à conclusão dos seguintes riscos identificáveis: falta de treinamento ou formação da equipe responsável pela manutenção, deficiência no planejamento dos trabalhadores, manutenção preventiva não adequada, falta de treinamento ou formação dos operadores das máquinas, ou digamos, mau uso, e estoque de peças de reposição. Com isto, a empresa, quando for desenvolver o seu sistema de gestão da qualidade, deverá considerar ações para minimizar estas vulnerabilidades e, assim, reduzir os riscos identificados previamente. Agora, o que significa brainstorming? Olha só, brainstorming significa tempestade de ideias. Mas como assim, tempestade de ideias? É você pegar informações de todos dentro da empresa, por exemplo, não só do pessoal técnico, mas sim do pessoal da operação. É importante que todos participem. Se alguém falar assim para mim: Aslan, essa máquina ela está assim, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou relatar aquilo. Aquilo ali é importante, pois uma informação mínima ela já vai me ajudar muito. Só que eu tenho que pegar a informação do operador, do engenheiro, do supervisor, do líder, ou digamos, de todos dentro da empresa, para resolver tal problema. Agora vamos verificar na próxima lição como isto se encaixa com as cláusulas da ISO 9001, revisão 2015. Então, tudo que foi passado até agora, a gente vai ver como seria essa correlação com a ISO 9000. Dicas de estudos. Volte à aula quantas vezes você achar necessário. É importante. Assim você vai assimilar melhor tudo que você aprendeu, tudo que você estudou. E sempre fazendo anotações, que é para você aprender muito mais, né? Deixar registrado. Agora você vai fazer pesquisas e buscar mais conhecimentos, mais informações sobre o conteúdo estudado e fazer um resumo com suas palavras e seu total entendimento. Eu vou ficando por aqui, mas eu deixo aquele forte abraço e eu te vejo na próxima aula. Então, até mais.